Mais um dia estamos juntos pela graça de Deus e a semana avança fortemente. Já estamos na metade da semana e para lá de depois da metade dos 10 dias. Que bênção podemos buscar o Senhor mais uma vez. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e você provavelmente já está percebendo que pelas manhãs nós estamos estudando o tema do Espírito Santo de acordo com o relato do evangelista Lucas, que entre os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é quem dá maior ênfase na obra e na pessoa do Espírito Santo. Muito bem, ontem nós conversamos sobre Jesus no deserto sendo guiado e movido pelo Espírito para ser provado por Deus, mas ao mesmo tempo as tentações que o diabo também acarretou ali. Hoje nós vamos, ainda no capítulo 4, vamos estudar o início do ministério de Jesus em Nazaré. Com a sua Bíblia aberta, Lucas 4, a partir do verso 14, nós vamos fazer uma oração. Nosso Deus, pedimos agora a manifestação do Teu Espírito entre nós, a revelação da Tua vontade, da Tua graça, do Evangelho. Nós precisamos de Ti, por favor, Senhor, fala, pedimos em nome de Cristo, amém. No Evangelho de Mateus 24, verso 24, Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Essa é uma afirmação muito perigosa para nós, revela um contexto de bastante preocupação para todos nós, porque vivemos numa sociedade cristã, no mundo cristão, e nós muitas vezes estamos, por isso, desarmados em relação às falsificações da religião cristã. O fato, porém, é que esse dito profético de Cristo se cumpriu fielmente em nossos dias. Nós estamos diante de uma verdadeira farra religiosa e cristã no mundo cristão. Todos os dias abrem-se portas e mais portas, e a fé virou comércio, milagre virou produto industrial, e as pessoas são enganadas, ludibriadas, e lamentavelmente nós percebemos que esse ímpeto da ganância e da ânsia por dinheiro contaminou profundamente os círculos cristãos, e nós não estamos imunes em relação a esse problema gravíssimo. Nós precisamos estar muito conscientes de que esse é um problema depois eu abro aqui, de que esse é um problema real e grave no mundo, e que nós precisamos de ter uma atitude diferente, obrigado meu amigo, diferente da do mundo, que é altamente financista, materialista, que vive em busca de dinheiro e que usa tudo para virar produto, para ter o resultado monetário. Falsos cristos enganariam muitas das pessoas, e nós não podemos estar enganados. Então, Lucas 4, a partir do verso 14, apresenta o manifesto de Jesus a respeito do que é a sua obra verdadeira, de quem é Ele, para que quando as falsificações aparecerem, nós tivéssemos condição realmente de identificá-las. Lucas 4, verso 14, começa assim o relato. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Preste atenção aqui. Jesus estava cheio do Espírito. Ele havia sido batizado, o Espírito em forma corpórea de pomba desceu sobre ele, a voz do Pai foi proferida de que ele era o Filho amado. Jesus foi para o deserto, cheio do Espírito e movido pelo Espírito, resistiu às tentações do diabo, se revelou realmente um grande Messias, o Messias esperado. Do deserto ele saiu
e a sua fama começou a se espalhar, porque a virtude de Deus, o poder da cura, o poder transformador do Evangelho estava sobre ele, e as pessoas estavam sendo abençoadas. A fama de Jesus se espalhou. Ele ia de sinagoga em sinagoga, e ele estava indo em direção à sua cidade, onde ele foi criado, Nazaré. Nazaré é uma cidade pequena, uma cidade com uma certa má fama nos dias de Jesus, uma cidade que esperava que o seu grande dia chegasse, que a sua redenção pudesse acontecer. E vocês podem imaginar que a fama de um nazareno se espalhando gerou naquela vila, naquele vilarejo, uma grande expectativa de que agora as coisas iriam mudar em Nazaré. Agora eles teriam um representante que poderia honrar e dignificar o nome da cidade. Agora Nazaré sairia do patamar de poderia vir alguma coisa boa da Galileia ou de Nazaré, que é a cidade na Galileia, e essa cidade seria projetada como uma das mais importantes do mundo. E mais do que isso, o reino de Israel seria reestabelecido a sua condição de nação independente e nação imperialista no mundo, porque afinal de contas o Messias havia chegado. Então o verso 14, conhecido de todos nós: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e se levantou para ler. Jesus chegou num sábado na sinagoga de Nazaré, a sua própria cidade, na cidade em que foi criado. O pregador do dia abriu espaço para o Messias que havia chegado. Hoje o púlpito é do filho do carpinteiro, porque o filho do carpinteiro é prata da casa. O filho do carpinteiro é famoso nacional em Israel. O filho do carpinteiro é motivo de muito orgulho para nós. Uma nota importante: o costume de Jesus de ir à igreja, que é a sinagoga, no sábado. O verdadeiro Cristo, ele mantém a lei de Deus exatamente no seu lugar e ele não muda nada. Ele mesmo disse que o céu e a terra não passariam antes que mudassem ou que tirasse um i ou um pingo do i da lei. Mateus 5,17. Não vim para mudar a lei ou os profetas, vim cumprir. E Jesus, cumprindo a lei, como era o seu costume, entrou na sinagoga para ler. E a cidade parou. A pequena sinagoga provavelmente ficou tomada de pessoas. Do lado de fora havia gente certamente ouvindo. Vamos ver o que ele vai fazer. Quantos milagres ele vai curar aqui? Ele vai fazer aqui? Se ele tem feito tantas curas em outras cidades, imagina aqui. Aqui não vai ter doente mais, aqui não vai ter pobre mais, aqui não vai ter nenhum tipo de dificuldade mais. Aqui ele vai fazer o melhor dos seus milagres. E todo mundo estava esperando o momento em que ele agiria como o Messias. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, verso 17. E Jesus abriu o rolo do profeta Isaías, exatamente no que hoje nós conhecemos como Isaías 61. E passou a ler o que estava escrito. Ele achou o lugar em que estava escrito, o que sugere que ele procurou uma passagem específica que definiria o seu ministério. Essa passagem messiânica, antecipatória a respeito da obra do Messias, continha os princípios, os fundamentos da obra do Messias. E Jesus leu o que estava escrito em Isaías 61. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como assim? Onde estão os milagres? Onde está a cura? Onde está a projeção nacional e internacional de Nazaré? É isso que é ser o Messias? É isso que é ser o Cristo? Nazaré não gostou de ouvir o manifesto do novo Cristo. Jesus é identificado na Bíblia como o desejado de todas as nações, mas a realidade mais genuína é que um título mais apropriado para Cristo deveria ser o rejeitado de todas as nações. Ele deveria ser o desejado de todas as nações. Na verdade, as nações sempre desejaram o seu libertador, o seu redentor, o seu rei, aquele que as libertaria do mal e da opressão. Mas essa expectativa foi corrompida pela natureza humana egocêntrica e egoísta, que faz as promessas de Deus, os presentes de Deus, serem diferentes daquilo que Deus projetou. Nós modelamos o Cristo, a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós corrompemos a nossa percepção de Cristo. Nós fazemos Cristo ser parecido conosco. Nós construímos um Cristo e um cristianismo egoísta, voltado para atendimento das nossas próprias necessidades. Nós fazemos de Cristo um negócio, mercantilizamos a fé, fazemos do Cristo um meio de sobrevivência, de subsistência. Nós fazemos do Cristo aquilo que Ele nunca disse que deveríamos fazer. Nazaré não age diferente aqui. Nazaré estranha o Cristo dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Até aí, Nazaré, ok, o Espírito, mas para que o Espírito? O Espírito do Senhor está sobre mim para que eu vire um showman. O Espírito do Senhor está sobre mim para que eu fale línguas estranhas que eu aprendi em uma faculdade de fundo de quintal para impressionar pessoas inocentes. O Espírito do Senhor está sobre mim para que eu faça falsos milagres, para convencer pessoas a doar aquilo que não têm. O Espírito do Senhor está sobre mim para que eu fique falando coisas que as pessoas gostam de ouvir, emocionando essas pessoas. O Espírito do Senhor está sobre mim para que eu transforme a minha igreja num comércio, para que eu transforme o meu ministério numa indústria de falsos milagres. O Espírito do Senhor está sobre mim para que eu viva vendendo o Evangelho em forma de todo tipo de coisa, de conteúdo, de qualquer coisa. E a internet está proliferada de gente mercadeando com a fé. Se Jesus viesse hoje, ele entraria na internet e ele derrubaria as bancas dos cambistas que estão vendendo a fé, que estão vendendo o ministério, vendendo a sua honra, vendendo a sua dignidade, enganando as pessoas. O Evangelho é de graça, e de graça deve ser dado. Você não precisa pagar por nada que é da fé.
Deus nos deu isso gratuitamente. Deus estabeleceu no Evangelho aquilo que nós precisamos, a nossa parte financeira, 10% do nosso dízimo, e um coração agradecido para ofertar, nada mais do que isso. O que passar disso não provém de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus disse, no entanto, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me ungiu para evangelizar. Essa palavra é muito importante aqui. Ele me ungiu para proclamar o Evangelho. Não para seduzir as pessoas, não para enganar as pessoas, não para ludibriar as pessoas, não para manipular as pessoas. Ele me ungiu para evangelizar. E nós sabemos claramente na Bíblia o que é o Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 apresenta os princípios do Evangelho eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para proclamar a todos que se assentam sobre cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o Evangelho eterno em detalhes, em minúcias. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, para proclamar o Evangelho do reino aos pobres. Veja o que Cristo está dizendo aqui. Isso tem uma dimensão material e uma dimensão espiritual. Pobres aqui são os pobres mesmos. Aqueles que não têm roupa, não têm comida, não têm família, não têm habitação, são pessoas que são necessitadas. Jesus foi ungido para evangelizar essas pessoas que geralmente são excluídas, que nós não damos a devida atenção, porque nós não as valorizamos, porque o espírito do mundo valoriza quem tem posses, quem pode mais. Nós nos atraímos mais pelas pessoas mais cheirosas, mais perfumadas, que podem oferecer alguma coisa para nós. Jesus disse: eu vim para evangelizar os pobres. E não pensem a vocês que isso aqui dá alguma base para esse falso evangelho social que está aí, que esvazia a pregação do evangelho e torna a igreja uma ONG apenas. Não é disso que Cristo está falando. Por isso que Ele falou: eu vim para evangelizar. Evangelizar é proclamar a esperança da breve volta de Jesus, apresentar a salvação pela graça, colocar as pessoas no caminho da peregrinação para a vida eterna, tirar os olhos das pessoas da terra e colocar os olhos das pessoas no céu. É isso que deve se fazer com os pobres. Não é fazer dos pobres também massa de manobra política, que nós temos visto em muitos palcos religiosos supostamente cristãos por aí no mundo e em nosso país. Pessoas cheias de uma mentalidade não bíblica, cheia de uma ideologia política, misturam a fé com esta imundícia política e fazem com que também as pessoas sejam enganadas. O Messias verdadeiro, o verdadeiro Cristo, está cheio do Espírito do Senhor para evangelizar os pobres, aqueles a quem muitas vezes a igreja não tem nenhuma preocupação com. Jesus disse que o Espírito também o enviou para proclamar libertação aos cativos. Antes, porém, eu disse: existe uma dimensão espiritual da pobreza que alcança todas as pessoas. Somos todos nós pobres de espírito, aqueles que Jesus disse que são bem-aventurados. Há um evangelho, o evangelho de Cristo para essas pessoas, para os pobres, aqueles que se sentem pobres e carentes de Deus. Na sequência, o Espírito o envia para proclamar libertação aos cativos. Jesus sabe que a verdadeira religião liberta do cativeiro
do inferno e do pecado. A verdadeira religião, a religião do verdadeiro Cristo, aquele que deve ser aceito, é a religião em que nós estamos livres das algemas que nos prendem ao pecado e a esse mundo opressor. Jesus veio para proclamar libertação aos cativos. A verdadeira religião de Cristo, ela é voz nos ouvidos de gente que se cansou de viver presa nos grilhões do pecado do mundo, e ela proclama a liberdade, porque essa liberdade ela já foi conquistada. Na cruz do Calvário nós fomos libertos do reino das trevas. As pessoas estão como se estivessem para sempre presas, elas precisam ouvir que elas foram livres de seus traumas emocionais, livres dos seus fantasmas de pecado e de culpa do passado, livres para viver com esperança, livres desse mundo e seu curso pecaminoso, livre do poder do pecado, livre de Satanás, o grande opressor, livre dos agentes de Satanás que agem com base nos princípios malignos do inferno. Nós estamos livres, e a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro Cristo proclama a liberdade. Nós estamos livres. Esse é o evangelho de Cristo. É para isso que ele veio, para libertar as pessoas, para anunciar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. Aqui é uma atividade, uma atribuição específica do Espírito de Deus, que confere discernimento, visão espiritual para todos aqueles que o buscam. O Espírito do Senhor está sobre mim, para que o meu ministério faça com que as pessoas vejam a realidade, que não vivam iludidas, enganadas, que não vivam falsificações, que não vivam distorções, que não andem por aí como cegas, guiadas para o buraco, sem saber para onde estão indo. As pessoas poderão enxergar por si mesmas, elas poderão compreender o Evangelho sozinhas com a palavra de Deus, poderão se juntar à comunidade do povo de Deus, porque os olhos delas foram abertos, as escamas caíram. O Espírito de Cristo faz com que nós possamos enxergar a Deus, a sua palavra, e o Evangelho faça total sentido na nossa mente, a nossa visão consiga discernir com clareza qual é a vontade de Deus. Meus amigos, nós vivemos muitas vezes como cegos, tateando no escuro, tomamos decisões erradas, vivemos como se nós não tivéssemos um direcional divino, errando no básico, no mínimo, tropeçando em coisas pequenas, em pedrinhas que são colocadas em nossa frente, porque nós estamos cegos, porque nós não estamos vendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, para que você veja. Esse é o trabalho do verdadeiro Cristo, não para tornar você mais cego, não para confundir mais você, não para acumular camadas de interpretação humana sobre a palavra de Deus, desviando as pessoas do conhecimento real das Escrituras. O Espírito do Senhor está sobre o Cristo, para que as Escrituras sejam abertas e sejam claras, que a verdade de Deus brote límpida, fluida, e ela possa entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Eu não quero ser cego, eu quero ver o que Deus tem a dizer para mim, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui uma referência ao jubileu. O jubileu era o 50º ano, depois de 49 anos, os cativos deveriam ser soltos, as dívidas deveriam ser canceladas, os escravos deveriam ser libertos, e as heranças que haviam sido perdidas por conta de dívidas deveriam ser devolvidas. O jubileu era o ano aceitável do Senhor, era o ano esperado, em que um restart era dado em Israel, quando as pessoas tinham a oportunidade de recomeçar. O jubileu era o ano do recomeço, era o ano da vida renovada, era o ano em que aqueles que acumularam poder e riqueza às custas da deficiência dos outros perderiam tudo isso, e todo mundo se reigualaria para começar de novo. O ano aceitável do Senhor era um símbolo em Israel
da era messiânica que viria no futuro, do reino estabelecido de Cristo, em que nós habitaríamos no lugar onde habita plena justiça, os novos céus e a nova terra. É isso que Jesus veio anunciar. Esta é a religião de Cristo. Meus amigos, é falsa qualquer religião que enraize nossos pés no solo deste mundo. Só é verdadeira religião que tira nossos olhos da terra e nos coloca para caminhar em direção às promessas maravilhosas de Deus, de um novo reino de paz e justiça. Este mundo está condenado. A igreja não está aqui no mundo para se estabelecer aqui, para se tornar um grande reino aqui, para se tornar uma grande instituição e poderosa. Nós não somos daqui, nem como igreja, nós somos um movimento profético em direção à promessa de Deus, em direção ao ano aceitável do Senhor, que será inaugurado com a volta de Jesus, e ela vai ser breve. O Messias vem para tirar o seu povo daqui. O Messias vem para tirar o seu povo daqui. Quando Jesus disse essas palavras, ele disse: hoje acabou de se cumprir isso aqui. Nazaré não gostou de ouvir esse tipo de mensagem. Nazaré queria uma mensagem que afofasse seu coração e os fizesse poderosos na terra. Mas o Messias de Nazaré era o Messias do céu. Era o Messias que levaria as pessoas a viver os princípios do céu. Não os libertaria do jugo romano, não projetaria sua cidade para ser a mais importante cidade da nação, nem faria da sua nação a mais poderosa da terra, mas faria deles, se desejassem, cidadãos do reino celestial. Esta é a mesma proposta. Hoje se cumpriu o que está escrito aqui. O verdadeiro Cristo veio na pessoa do Espírito Santo hoje aqui. Ele está dizendo: e você? Você quer ser cidadão de que país? De que cidade? Você está disposto a viver os princípios do Evangelho? Você está disposto a ser evangelizado, a ser liberto, a ver a realidade de Deus? Você está disposto a viver o ano aceitável do Senhor? Ou você vai resolver viver a farsa religiosa que engana, ludibria as pessoas e faz a gente viver mais ou menos aqui com o pé na igreja e com o pé no mundo, convivendo com as duas realidades como se isso fosse possível? Está na hora de uma religião radical, genuína e verdadeira, que coloca a vida totalmente nas mãos de Deus e se desprende totalmente dos princípios e fundamentos pervertidos do mundo. É isso que eu quero para a minha vida, que eu quero para a minha família, e o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar a vocês nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela veio e nos alcançou nessa manhã, apresentando o verdadeiro Cristo, que não é um farsante, não é um comerciante da fé, é o nosso Senhor e nosso Salvador. E a Ti, Senhor, nós rendemos o nosso culto, prestamos a nossa reverência e a nossa completa obediência. Não às falsificações que estão por aí e avançando até por aqui. Que nós sejamos apenas Teus servos, e que o Evangelho verdadeiro transforme a nossa vida e nada mais tenha acesso ao nosso coração e à nossa mente. Por favor, Senhor, esteja conosco nesse dia, nos dá uma experiência genuína contigo. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.